Há lugares na Terra onde nenhum ser humano jamais pisou. Lugares onde a escuridão reina há milhões de anos. Onde o silêncio é absoluto. Onde o tempo simplesmente parou. Sob a imensidão branca da Antártida, existe um mundo escondido, um lago preso sob 4 quilômetros de gelo. Intocado desde a era dos dinossauros. Mas o que existe ali embaixo? Água pura? Formas de vida que ninguém jamais viu? Ou talvez, algo que não deveríamos acordar? Este é o Lago Vostok, e você está prestes a mergulhar em um dos maiores mistérios do nosso planeta. Se você ama histórias reais que parecem ficção, se gosta de descobrir o que está escondido sob a superfície, então este vídeo foi feito para você. Já aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e curta este vídeo, porque o que você vai ver vai congelar a sua mente. Esta é a Antártida, o continente congelado e seus segredos. A Antártida é o continente mais isolado do planeta, coberto por uma camada de gelo que pode chegar a 4 quilômetros de espessura. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a Antártida não é um deserto sem vida. Apesar de sua paisagem fria e inóspita, o continente esconde uma complexidade ecológica única, com a vida se adaptando às condições mais extremas da Terra. Com uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados, a Antártida representa cerca de 10% da superfície terrestre. Ao longo de sua história, foi um continente de grande mistério, acessível apenas para aqueles com os recursos e coragem necessários para enfrentar suas condições adversas. Mas o que faz a Antártida tão especial, e por que ela continua sendo um alvo tão importante para as investigações científicas? Para começar, esse continente é um dos maiores reservatórios de água doce do mundo. Se todo o gelo da Antártida derretesse, o nível do mar subiria mais de 60 metros. Uma verdadeira cápsula do tempo que guarda a chave para entender o futuro do nosso planeta. Podemos perguntar, por que ela é tão isolada e perigosa? A Antártida é tão isolada e perigosa devido a vários fatores, como sua localização geográfica remota, as temperaturas extremas e os ventos fortes e cortantes. Durante o inverno, a região é completamente inacessível por meses, com temperaturas que podem alcançar menos 60 graus Celsius, e ventos gelados que tornam as condições ainda mais insuportáveis. A combinação desses fatores torna a Antártida um dos locais mais hostis e inexplorados do planeta. Mesmo com toda a tecnologia de ponta disponível, a viagem para o continente congelado é uma jornada extremamente difícil e perigosa. Além disso, a exposição ao gelo e ao frio extremo pode causar congelamento instantâneo, com o risco de hipoxia, falta de oxigênio, entre outros. Essas condições foram uma grande barreira para a exploração científica até meados do século XX, quando as primeiras expedições começavam a descobrir o que se escondia sob o gelo. A isolação do continente também está relacionada à sua geografia. A Antártida é cercada por uma corrente marítima antártica que impede a circulação de outros oceanos. Esse isolamento geográfico dificulta ainda mais a vida e os estudos, mas também protege o continente de intervenções externas. Sob o manto de gelo da Antártida, existe um sistema de lagos subterrâneos que, por milhões de anos, permaneceu isolado. Esses lagos, como o famoso Lago Vostok, são partes de um ecossistema único que oferece pistas sobre a adaptação da vida em ambientes extremos. Esses lagos subterrâneos foram formados ao longo de milênios, onde a pressão do gelo e a temperatura subterrânea mantêm a água líquida mesmo em um ambiente completamente congelado por fora. O Lago Vostok, por exemplo, é um dos maiores e mais conhecidos, com 4 quilômetros de espessura de gelo acima dele. A curiosidade científica que o envolve é enorme. Ele não foi tocado pela humanidade até recentemente, o que faz dele um candidato perfeito para estudar os limites da vida, já que os cientistas acreditam que ele pode abrigar formas de vida alienígenas ou extremófilas. Mas o que torna esses lagos ainda mais misteriosos é o fato de que, devido ao seu isolamento, as condições ambientais desses ecossistemas subterrâneos podem ser completamente diferentes das do restante do planeta. Se, por exemplo, encontrássemos formas de vida ali, elas teriam se adaptado a um ambiente sem luz, com temperaturas extremas e sem acesso a nutrientes da superfície. E esse conceito de lagos subterrâneos não se limita à Antártida.
Eles estão sendo descobertos também sob as camadas de gelo de outros planetas e luas no sistema solar, como em Europa, uma lua de Júpiter. O estudo de tais lagos oferece uma perspectiva sobre a possibilidade de vida fora da Terra, e pode ser a chave para entender como a vida pode existir em locais inabitáveis. O descobrimento do Lago Vostok, a expedição ao desconhecido. Essa descoberta surpreendente ocorreu no início da década de 1990, uma descoberta que transformaria para sempre a forma como enxergamos a Antártida. Cientistas russos, durante estudos geofísicos no Polo Sul, observaram algo incomum sob a espessa camada de gelo, uma região que refletia ondas de radar de maneira diferente. Inicialmente, pensou-se que era apenas uma anomalia no gelo. Mas conforme as medições se repetiam e se aprofundavam, os dados revelavam algo extraordinário: havia água líquida sob o gelo. Essa água não estava congelada como o restante do continente. Em pleno subsolo congelado da Antártida, a centenas de metros de profundidade, existia um lago. Um lago gigante. A hipótese foi recebida com ceticismo, mas novos testes de eco-radar, imagens de satélite e modelos de pressão glacial confirmaram: sob cerca de 4.000 metros de gelo, repousava um lago com mais de 250 quilômetros de comprimento. O nome veio da base científica russa mais próxima, Lago Vostok. Até então, a existência de água líquida sob o gelo antártico era considerada improvável. O achado foi, de fato, comparado a encontrar um oceano em Marte. Era o maior lago subglacial do mundo, isolado da superfície há milhões de anos. Uma cápsula do tempo natural, intocada e misteriosa. Para esclarecer melhor sobre a localização precisa e a imensidão do Lago Vostok, ele está localizado abaixo da estação russa de mesmo nome, situada nas coordenadas 78 graus 28, S 106 graus 48, e, praticamente no centro da Antártida Oriental. Ele se estende por mais de 250 km de comprimento por 50 km de largura, maior que o Lago Ontário, no Canadá. A profundidade do lago pode atingir até 1.000 metros em alguns pontos, o que o coloca entre os maiores e mais profundos corpos de água doce do mundo. Mas o que torna essa localização tão intrigante não é apenas o tamanho, e sim o isolamento. Por estar sob 4 km de gelo, ele está completamente vedado do ambiente externo. Nada entra, nada sai, sem luz solar, sem trocas de ar. Esse isolamento absoluto é o que atrai cientistas do mundo todo. É como observar um planeta dentro do nosso próprio planeta. A imensidão do Lago Vostok desafia a compreensão. É como se uma gigantesca cápsula natural estivesse escondida ali, esperando ser aberta. Alguns acreditam que essa região abriga respostas sobre a origem da vida na Terra, e talvez até pistas sobre formas de vida em ambientes extraterrestres. Um ecossistema selado no tempo, intacto por milhões de anos. E agora, falando sobre a dificuldade e os riscos de perfuração. Perfurar 4 km de gelo não é apenas uma façanha técnica, é um desafio digno de ficção científica. As primeiras tentativas de perfuração começaram ainda nos anos 90, mas os cientistas sabiam que não podiam simplesmente furar até o lago. Havia um dilema ético e ambiental: e se contaminássemos aquele ecossistema intocado? E se destruíssemos organismos únicos? Ou, pior, ativássemos algo que não compreendemos? O processo levou décadas. Equipamentos precisos, sondas esterilizadas e protocolos rigorosos foram desenvolvidos. A pressão interna do lago, que é altíssima, também representava perigo. Ao atingir a camada líquida, a água poderia jorrar como um geyser, arruinando a perfuração ou até ferindo os cientistas. Em 2012, após anos de esforço, os russos finalmente alcançaram o lago, ou, mais precisamente, a água congelada que se encontrava no topo da cavidade. Eles coletaram amostras sem romper totalmente a barreira líquida, como forma de preservar o habitat. Mesmo assim, o feito foi histórico, o primeiro contato humano com uma das regiões mais isoladas do planeta. Mas o que há dentro do lago? Isso era o que todos queriam saber. Diante disso, muitas teorias e possibilidades foram levantadas, pois, com a descoberta, surgiram questionamentos, inclusive, sobre a possibilidade de vida alienígena. Principalmente, quando os cientistas anunciaram que o Lago Vostok havia permanecido selado por milhões de anos,
A pergunta que ecoou entre os estudiosos foi imediata: e se houver vida lá dentro? Mas não qualquer forma de vida, organismos completamente desconhecidos, evoluídos em isolamento absoluto, sem qualquer contato com o mundo exterior. As condições dentro do Lago Vostok são tão extremas que se assemelham às de mundos distantes como Europa, a Lua de Júpiter, ou Encelado, uma lua de Saturno. Ambientes gelados, escuros, com água líquida sob uma crosta congelada. Isso fez da Antártida um laboratório natural para testar hipóteses astrobiológicas, inclusive da NASA. Se houver vida no Lago Vostok, provavelmente será microscópica: bactérias, extremófilos ou seres unicelulares que sobreviveram sem luz solar, sem oxigênio livre e sob pressão absurda. Mas o simples fato de existir qualquer vida num ambiente tão hostil redefiniria os limites da biologia e da astrobiologia. Provaria que a vida pode surgir em lugares onde antes achávamos impossível. O que estamos vendo é um ecossistema isolado por milhões de anos. Imagine um mundo completamente selado, sem luz solar, sem ar fresco, sem influências externas, e ainda assim, possivelmente vivo. Esse é o conceito por trás da hipótese de que o Lago Vostok abriga um ecossistema fechado, onde a vida seguiu um curso evolutivo próprio, separado do restante da Terra por 15 a 20 milhões de anos. Nesse tempo, a superfície do planeta passou por eras glaciais, impactos de meteoros, mudanças climáticas drásticas, mas o lago permaneceu intocado. É como uma cápsula do tempo da Terra primitiva. Cientistas acreditam que a energia necessária para sustentar esse possível ecossistema viria de fontes termais no fundo do lago ou da decomposição de minerais radioativos, como ocorre em cavernas isoladas do mundo. A cadeia alimentar seria baseada em quimiossíntese, e não em fotossíntese. Isso significa que a base da vida não são plantas nem luz solar, mas bactérias que convertem compostos químicos em energia. Uma estrutura de vida totalmente diferente da que conhecemos. No entanto, fica a pergunta: será que esses seres evoluíram isoladamente? Mas, e se a vida no Lago Vostok não for apenas microscópica? E se o isolamento e o tempo extremo permitiram que organismos mais complexos evoluíssem por conta própria? Essa teoria, embora mais ousada, não é completamente descartada. A evolução em ambientes fechados pode produzir criaturas muito distintas do que conhecemos. Nas profundezas dos oceanos, por exemplo, há espécies de peixes, vermes gigantes e crustáceos que só existem em regiões de alta pressão e escuridão. Se essas criaturas evoluíram na Terra aberta, por que algo semelhante não poderia ter acontecido no Lago Vostok? Claro, tudo isso ainda é especulativo. Mas a ciência se move pelas perguntas ousadas. E se um dia encontrarmos um ser multicelular nadando nas águas geladas do Lago Vostok, isso não só mudará nossa compreensão da vida terrestre, como levantará novas questões sobre nossa existência e nosso lugar no universo. Você sabe alguma coisa sobre a teoria das bases secretas e conspirações? E da base 211? O mito nazista sob o gelo? O que se sabe é que na década de 1930, a Alemanha nazista organizou expedições à Antártida com o pretexto oficial de estudar baleias e reivindicar território. Muitos anos depois, literatura conspiratória sugeriu algo muito maior: a construção de uma instalação subterrânea batizada informalmente de Base 211, ou Neuschwabenland. Segundo os adeptos, submarinos alemães teriam levado equipamentos e pessoal até cavernas aquecidas por atividade geotérmal, criando ali um refúgio secreto onde tecnologias avançadas, inclusive protótipos de aeronaves, teriam sido testadas. Não há provas científicas. Documentos históricos indicam apenas pesquisas meteorológicas e voos de mapeamento. Ainda assim, o mito persiste porque une três elementos magnéticos: mistério, nazismo e Antártida, um terreno perfeito para teorias. Cada nova expedição moderna à região renova a pergunta: poderia haver túneis naturais grandes o bastante para abrigar uma base humana? Até hoje, nada foi encontrado além de gelo, pedra e relatos nunca confirmados. Aqui fica a pergunta: a Operação Ryump, manobra militar ou caça-segredos? Em 1946, a Marinha norte-americana lançou a Operação Ryump, comandada pelo almirante Richard Ebard, 13 navios, 4.700 homens, aviões e helicópteros.
Oficialmente, o objetivo era testar equipamentos em clima polar e consolidar a presença do ZEUA. Para os teóricos, Ryump teria sido, na verdade, uma resposta a rumores de instalações nazistas ou, ainda, uma missão para investigar fenômenos aéreos não identificados detectados na região após a guerra. Relatórios públicos falam de exercícios de sobrevivência, estudos geológicos e mapeamento fotográfico. Mas o fato de a frota ter retornado meses antes do previsto alimentou especulações. Teriam encontrado algo e sido forçados a recuar? Documentos desclassificados não sustentam essa versão, apontam apenas clima severo e acidentes operacionais. Mesmo assim, Ryump permanece no imaginário popular como evidência de que os governos sabem mais do que revelam sobre o continente oculto. Saiba o que supõe sobre os portais polares UFOs e a Terra Oca. Algumas das conspirações mais ousadas ligam o Lago Vostok e a Antártida a entradas para a mítica Terra Oca, um suposto mundo subterrâneo habitado ou repleto de tecnologia avançada. Fotos de nuvens circulares acima do Polo Sul, registros de anomalias magnéticas e relatos de luzes atravessando o céu gelado reforçaram lendas de portais polares usados por OVNIs. Cientificamente, a Terra não é oca. Medições sísmicas mostram um núcleo denso. As anomalias magnéticas provêm de variações normais do campo geomagnético. Já as nuvens circulares são formações lenticulares, comuns em correntes de ar estáveis. Mas a combinação de um cenário extremo, pouca fiscalização civil e a presença de bases militares de vários países mantém viva a narrativa de que algo extraordinário é protegido sob o gelo, seja um portal dimensional, seja tecnologia extraterrestre. Para a ciência, investigar o Lago Vostok e outras cavidades subglaciais é entender os limites da vida. Para as teorias, é buscar a porta de entrada para mistérios cósmicos. Depois de tudo o que já vimos até aqui, o que podemos esperar das expedições futuras e os limites da ciência? Certamente, terá como objetivo explorar o que está por vir na exploração do Lago Vostok, os desafios científicos, as tecnologias em desenvolvimento e os dilemas éticos e ambientais que envolvem essa jornada. O que sabemos até hoje é que, após anos de estudos limitados por dificuldades técnicas e preocupações ambientais, o próximo passo para explorar o Lago Vostok está mais próximo: a entrada de sondas robóticas autônomas, projetadas para navegar sob o gelo com mínima interferência. Cientistas do mundo todo, especialmente da NASA e da ESA, trabalham em veículos inspirados em submarinos em miniatura, capazes de resistir à pressão, navegar em escuridão total e coletar amostras com precisão. A missão é extremamente delicada. Qualquer contaminação pode destruir ecossistemas que existem há milhões de anos. Por isso, a esterilização total dos equipamentos é obrigatória, assim como protocolos rigorosos de perfuração sem contato direto com o ar da superfície. Essas tecnologias, curiosamente, não são exclusivas da Antártida. Elas estão sendo desenvolvidas em paralelo para explorar oceanos extraterrestres, como os de Europa, a Lua de Júpiter. Ou seja, explorar o Lago Vostok é também treinar para descobrir vida fora da Terra. Assim, entre valores e dilemas éticos, surgiram os questionamentos e as dúvidas. Devemos realmente abrir o lago? Como tudo é desconhecido e misterioso, logicamente, nem todos os cientistas concordam com a ideia de perfurar o Lago Vostok. Há quem acredite que o ser humano, conhecido por sua interferência destrutiva, deva observar, mas não tocar. Se há formas de vida ali, elas evoluíram em um ambiente totalmente isolado. O menor desequilíbrio, até mesmo a presença de micro-organismos trazidos involuntariamente, poderia causar a extinção de espécies que ainda nem conhecemos. Além disso, há o dilema filosófico: será que tudo precisa ser explorado? Ou há espaços na Terra que devem permanecer intocados, como templos naturais? A comunidade científica está dividida. De um lado, o desejo de conhecimento; de outro, o respeito àquilo que ainda não compreendemos. Esse debate ético moldará o futuro das próximas missões. Não se trata apenas de tecnologia, trata-se de responsabilidade. Uma coisa que todos podemos pensar é: e se encontrarmos algo vivo lá embaixo? Essa talvez seja a pergunta que mais inquieta todos os envolvidos. E se encontrarmos vida no Lago Vostok?
O impacto não será apenas científico, mas também psicológico, social e até espiritual. Descobrir formas de vida completamente diferentes de tudo que conhecemos pode abalar conceitos sobre a origem da vida, a exclusividade biológica e até crenças religiosas. Mais ainda, como reagiremos? Vamos estudar, proteger ou explorar? A história humana mostra que, muitas vezes, a curiosidade vem antes do respeito. A possibilidade de vida alienígena em ambientes semelhantes fora da Terra faz com que o Lago Vostok seja mais do que um destino científico, ele se torna um espelho do nosso comportamento como civilização. No fundo, o que encontrarmos sob o gelo pode dizer muito mais sobre nós mesmos do que sobre o lago. Mas e aí? Será que vão encontrar vida alienígena? E qual a ligação com o Europa e o Encelado? Qual é a teoria da NASA e das agências espaciais? Sim, existe uma teoria de que se existe um lugar na Terra que pode imitar as condições de mundos distantes, esse lugar é o Lago Vostok. Localizado sob quilômetros de gelo antártico, ele representa um ambiente isolado, escuro, com pressão extrema e sem contato com a atmosfera há milhões de anos. Por isso, agências como a NASA, ESA e Roscosmos olham para ele como um verdadeiro laboratório natural. A teoria é simples, mas impressionante. Se há vida no Lago Vostok, onde as condições são tão hostis, talvez também haja vida em ambientes semelhantes fora da Terra. Essa hipótese se fortaleceu após o envio de sondas e observações astronômicas que detectaram oceanos subterrâneos em luas geladas. A própria NASA declarou que estudar o Lago Vostok ajuda a entender como buscar vida fora da Terra, sem precisar sair dela. Motivo pelo qual o Lago Vostok é considerado como modelo para oceanos extraterrestres como as luas Europa, de Júpiter, e Encelado, de Saturno, é que elas são cobertas por gelo, sob o qual existem vastos oceanos líquidos. Essa descoberta foi feita por sondas como a Galileu e a Cassini, e levantou uma pergunta crucial: poderia haver vida nesses mares ocultos? É aqui que entra o Lago Vostok. Ele oferece um cenário comparável. Um oceano de água doce subterrâneo, protegido do ambiente externo. A pressão, a ausência de luz e isolamento são parecidos com o que se espera encontrar em luas geladas. Por isso, robôs e equipamentos criados para explorar Encelado e Europa são, muitas vezes, testados em simulações baseadas nas condições do Vostok. Esse tipo de estudo é fundamental para o futuro da astrobiologia e da exploração espacial. Todas essas descobertas cheias de mistérios e incertezas, trouxeram também uma série de dúvidas e de certa forma, implicações para a astrobiologia. Como sabemos, a astrobiologia é o campo que estuda as possibilidades de vida fora da Terra. E, nos últimos anos, ela encontrou no Lago Vostok uma peça-chave. Se micro-organismos forem encontrados ali, ou se já estiverem presentes, isso não só mostraria que a vida pode prosperar em ambientes extremos, mas também daria evidências práticas de que a vida pode existir em outros cantos do sistema solar. Mais do que isso, o estudo do Vostok oferece caminhos sobre como buscar vida fora da Terra, onde procurar, como perfurar, como evitar contaminação. Cada gota de água analisada ali tem o poder de revolucionar nossa visão do universo. O que está sob o gelo da Antártida pode responder uma das maiores perguntas da humanidade: estamos realmente sozinhos? Esse é o momento em que vamos entender sobre as tecnologias utilizadas para a exploração subglacial. Ou seja, são as tecnologias criadas para investigar lagos sob o gelo da Antártida e têm como objetivo mostrar o quanto a exploração do Lago Vostok exigiu inovações científicas sem precedentes. Destacar que explorar o Lago Vostok, escondido sob mais de 4.000 metros de gelo sólido, não é como enviar uma sonda ao fundo do oceano ou escavar uma mina profunda. Estamos falando de um dos ambientes mais inacessíveis da Terra. A Antártida é uma fortaleza natural, ventos intensos, temperaturas de até -89 graus Celsius e uma imensa camada de gelo que se move lentamente ao longo do tempo. Para alcançar esse lago sem contaminá-lo e sem destruir sua estrutura única, cientistas do mundo inteiro precisaram criar tecnologias exclusivas. Uma das principais inovações foi a broca térmica controlada por sensores de pressão. Diferente das perfurações comuns, que usariam calor e força para atravessar camadas, aqui o desafio era maior.
não causar nenhum tipo de impacto químico ou biológico no lago. Assim, engenheiros criaram sistemas selados de perfuração, que aquecem o gelo com precisão milimétrica e capturam todo o material derretido para não deixar resíduos. Outro avanço foi o uso de sensores acústicos e sísmicos, capazes de mapear em tempo real o que está abaixo do gelo. Esses sensores detectam ecos e vibrações refletidas por camadas de sedimentos e líquidos, permitindo criar imagens em 3D do lago sem nunca tocá-lo. Imagine uma ultrassonografia de um mundo subterrâneo congelado. Além disso, foi desenvolvida uma sonda robótica estéreo, selada hermeticamente, que pôde ser enviada até os arredores do lago. Essa sonda coleta amostras de água, gases e micro-organismos que poderiam existir ali há milhões de anos. A esterilidade desse equipamento foi uma obsessão científica. Ele foi montado em salas limpas, esterilizado com radiação UV e mantido sob atmosfera controlada até o momento do mergulho. Também foram criadas tecnologias que analisam isótopos presentes no gelo. Isso permite estimar a idade de cada camada perfurada, revelando como o lago evoluiu desde que se formou, há cerca de 15 milhões de anos. Esse tipo de estudo nos mostra até como era o clima do planeta naquela época. Outro feito notável foi o uso de sistemas de comunicação via satélite que funcionam mesmo nas condições extremas da Antártida. Isso permitiu o monitoramento remoto de cada passo da perfuração e análise, conectando cientistas na Rússia, EUA e Europa em tempo real. Mais do que ferramentas de pesquisa, essas tecnologias representam a engenharia levada ao seu limite, forçada a superar desafios nunca antes enfrentados na história da ciência. E mais, boa parte dessas inovações já está sendo aplicada em outras áreas, desde a medicina até a exploração de oceanos em luas de Júpiter e Saturno. O Lago Vostok, embora isolado, provocou um salto tecnológico global. E talvez, no futuro, essas tecnologias sejam justamente o que tornará possível descobrir vida fora da Terra ou proteger os últimos ecossistemas intocados do planeta. Contudo, é importante destacar o valor científico e climático do Lago Vostok. Valor esse que tem como objetivo mostrar como o estudo do lago ajuda a desvendar também a evolução biológica da Terra. Deste modo, o Lago Vostok não é apenas um enigma geográfico ou uma curiosidade da Antártida. Ele representa um dos arquivos naturais mais importantes do planeta. Esse lago, isolado por milhões de anos sob uma espessa camada de gelo, funciona como uma cápsula do tempo da Terra. Estudá-lo é como folhear capítulos esquecidos da história do nosso clima, da evolução da vida e da dinâmica geológica do planeta. A cada camada de gelo perfurada acima do lago, os cientistas acessam registros atmosféricos de centenas de milhares de anos. O ar aprisionado nas microbolhas de gelo oferece pistas valiosas sobre a composição da atmosfera em diferentes épocas, como os níveis de dióxido de carbono, metano e outros gases de efeito estufa. Isso nos ajuda a entender os ciclos naturais do clima, identificar padrões de aquecimento e resfriamento globais, e diferenciar esses ciclos das mudanças provocadas pela ação humana. Além disso, a água do Lago Vostok pode conter micro-organismos que evoluíram de forma totalmente isolada. Caso eles existam, podem nos dar pistas sobre como a vida pode surgir e se adaptar a ambientes extremos, inclusive fora da Terra. Estudá-los pode ser a chave para compreender como organismos sobrevivem em ambientes sem luz, com pressão extrema e escassez de nutrientes. Se encontrarmos algo assim, não será apenas uma descoberta biológica, mas um marco na astrobiologia. Outro ponto crucial é o estudo das interações entre a crosta terrestre e a calota de gelo. O lago está em contato com rochas antigas do continente antártico. Isso permite analisar a composição geológica da Antártida sem precisar perfurar quilômetros de rocha, uma façanha até então impossível. O estudo dessas rochas ajuda a entender a tectônica de placas e os períodos em que a Antártida foi verde, com vegetação e rios, há milhões de anos. Por fim, as pesquisas no Lago Vostok contribuem diretamente para os modelos climáticos do futuro. Ao conhecer os padrões de variações naturais do clima em eras passadas, os cientistas podem prever, com mais precisão, como o planeta irá reagir ao aquecimento global atual. Isso influencia decisões políticas e ambientais em escala global. O Lago Vostok, portanto, é mais do que um lago,
É uma janela para o passado, uma chave para o futuro e um campo de testes para os limites da ciência. Ele nos mostra que mesmo nos lugares mais inóspitos do planeta, ainda há muito a ser descoberto, e que essas descobertas podem mudar nossa compreensão sobre a própria existência humana. Aqui podemos refletir sobre as missões futuras e a busca por respostas, o que ainda está por vir. Quais as novas expedições e avanços tecnológicos e as próximas grandes descobertas? Pois simplesmente, o Lago Vostok continua guardando seus segredos a mais de 4.000 metros abaixo da superfície gelada da Antártida. Mas a ciência está longe de desistir. Na verdade, estamos entrando em uma nova era de exploração polar. E o que está por vir pode mudar tudo o que sabemos sobre a Terra, e até sobre a vida fora dela. Nos próximos anos, expedições internacionais estão sendo planejadas com tecnologias muito mais sofisticadas do que as utilizadas nas primeiras perfurações. Robôs submersíveis miniaturizados, capazes de resistir à pressão extrema e às temperaturas abaixo de zero, estão em desenvolvimento. Esses veículos serão capazes de entrar no lago, nadar por suas águas intocadas e captar imagens, amostras e sinais de vida, tudo sem contaminar o ambiente, algo que ainda é uma enorme preocupação ética e científica. Agências como a NASA, ESA, Agência Espacial Europeia, e a própria Roscosmos, agência russa, têm demonstrado interesse em apoiar ou acompanhar de perto essas missões. Isso porque os dados obtidos no Lago Vostok têm implicações diretas para missões espaciais futuras, como as que explorarão Europa, Lua de Júpiter, e Encelado, Lua de Saturno, corpos celestes cobertos por gelo e com oceanos subterrâneos semelhantes. O futuro das pesquisas no Lago Vostok também está conectado à inteligência artificial e à ciência de dados. Supercomputadores agora analisam padrões climáticos e microbiológicos de forma mais rápida e eficiente. Isso acelera a identificação de possíveis organismos vivos, flutuações químicas e até mutações genéticas. O que antes levava anos, agora pode ser decifrado em semanas. Além disso, há um esforço crescente para tornar as missões menos invasivas. Os novos perfuradores serão mais finos, mais precisos e com isolamento térmico que evita o derretimento descontrolado do gelo. A ideia é que o lago seja acessado sem alterar seu ecossistema, preservando ao máximo as condições naturais. Mas talvez o mais empolgante esteja no que ainda não sabemos. A ciência está diante de um dos maiores enigmas da natureza. O que mais existe debaixo da Antártida? Existem outros lagos, maiores, mais profundos, com formas de vida diferentes? Há cavernas, sistemas interligados, ou até bolsões de gás que poderiam mudar o equilíbrio climático do planeta. Cada missão ao Lago Vostok é uma viagem ao desconhecido. E, para cada resposta encontrada, surgem novas perguntas, mais intrigantes, mais misteriosas. O que a humanidade descobrirá nos próximos anos pode ultrapassar a imaginação. E tudo começa com uma simples gota de água retirada do lugar mais inacessível do planeta. O Lago Vostok permanece oculto sob uma camada de gelo com mais de 4.000 metros de espessura. Intocado pela luz do Sol por centenas de milhares de anos, ele representa não apenas um desafio tecnológico, mas um verdadeiro enigma para a ciência moderna. Ali, no coração congelado da Antártida, pode haver formas de vida que nunca entraram em contato com o ambiente exterior, organismos únicos que sobreviveram isoladamente em condições extremas e que podem nos revelar segredos sobre a origem da vida, não apenas na Terra, mas em outros mundos gelados espalhados pelo universo. A existência de lagos como o Vostok serve como modelo para os oceanos ocultos em luas como Europa e Encelado. Se conseguirmos comprovar que há vida nessas profundezas congeladas, abriremos um novo capítulo na história da astrobiologia. Mas explorar um ecossistema tão sensível exige mais do que tecnologia, exige responsabilidade. Um único erro pode contaminar ou destruir aquilo que levou eras para se desenvolver. Por isso, cada passo precisa ser cuidadosamente planejado. A curiosidade humana sempre nos impulsionou a ultrapassar fronteiras. Do fundo dos oceanos ao espaço sideral, é esse desejo de saber que molda o nosso futuro. E talvez, escondido sob o gelo eterno da Antártida, esteja a resposta para uma pergunta que a humanidade faz há milênios: estamos realmente sozinhos no universo? Obrigado por nos acompanhar até aqui.
Se você gostou desse mergulho profundo no desconhecido, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem ama ciência e mistérios. Porque temos vídeos novos todos os dias com histórias e descobertas que desafiam a imaginação. Aqui finalizamos o nosso documentário, com a certeza de que se um dia a humanidade conseguir romper essa barreira natural sem causar danos irreversíveis, talvez não encontremos apenas vida microscópica, mas um vislumbre de como a vida pode evoluir em condições extremas, algo que pode redefinir completamente nossa visão sobre o universo. E talvez paremos de procurar portais, vidas alienígenas e foquemos ao mundo que já é conhecido e que precisa tanto da nossa atenção.